Boa noite, futuros estudantes Univesp, Unipolos, Uni tanta coisa, né, gente? Estamos aqui unidos à nossa 23ª aula. E aí, ó, nossos estudantes logo estarão aqui nos nossos polos, Unicel. Nós vamos aqui aquecer um pouquinho os neurônios, né, gente? Está muito frio por aí? Todo mundo com frio? Ou está todo mundo agasalhado direitinho? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos também os nossos queridos coordenadores de polos, nossos secretários acadêmicos. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. E, claro, que todo o nosso trabalho é voltado para vocês, nossos queridos estudantes. Sejam mais que bem-vindos na nossa 23ª aula, aula de inglês. Antes de nós iniciarmos, vamos aí às nossas apresentações. Meu nome é Degmar, acho que todo mundo já me conhece, sou coordenadora do Polo Unicel Parque do Carmo, e aqui a gente vai mediar uma aula muito especial, que vocês terão hoje, uma aula de inglês com um professor que é nosso parceiro, companheiro de trabalho, e nós vamos aí já fazer as apresentações. Mas antes de fazer a apresentação do professor, vamos lembrar aqui, pessoal, amanhã todo mundo vai saber onde vai fazer a prova, vai acabar pelo menos com essa ansiedade, né, gente? Está todo mundo aí atento, vamos verificar onde será a nossa prova, né? Muito importante que vocês se preparem para isso. Então, vocês precisam acessar lá o site da VUNESP e verificar aí onde será a prova de vocês, tá? Fiquem atentos, se for necessário, vão até o local com antecedência, verificar onde vai ser, para não ter nenhuma surpresa desagradável. E queria dizer para vocês também que essa, como vocês já sabem, é uma ação voluntária, o nosso cursinho, todos os nossos parceiros são voluntários, e os polos envolvidos estão sempre aqui no início da nossa aula, mencionando cada polo que está envolvido. Esses polos são todos da Zona Leste. Com certeza, em um deles vocês ingressarão, né, gente? Vai estar todo mundo lá e nós, os coordenadores, vamos recebê-los com muito carinho. Vai ser um prazer enorme ter vocês por aqui. Também, eu queria aproveitar, ó, gente, a aula presencial. Muitos alunos pedem para a gente, né? Ah, eu queria aula presencial, a aula presencial seria mais proveitoso. Só que a gente preparou algumas aulas presenciais e as pessoas, assim, não compareceram, e isso nos leva a crer que a aula presencial não é tão interessante assim. Então, vamos mudar essa realidade, né, gente? Se vocês acham que a aula presencial é bacana, vamos lá se inscrever, vai ter mais uma aula, um aulão de matemática lá no Polo São Mateus. Então, é importante que vocês se inscrevam, ainda dá para vocês se inscreverem e compareçam. Vão aí, se agasalhem direitinho, enfrentem o frio e vão lá estudar presencialmente, que vocês terão lá, com certeza, um excelente acolhimento do pessoal que estará lá. O professor Alex já deu aula para vocês, ele vai estar lá. Quem é a coordenadora do Polo São Mateus é a Fátima. Tenho certeza que ela vai ter muito prazer em receber vocês por lá. Então, aproveite mais essa oportunidade de estudar, né? E, gente, ó, gostaria de dizer para vocês que a equipe está demais, gente. A aula de ontem já está lá no nosso canal Unipolos, então acessem a nossa aula, não só a aula de ontem, mas todas as aulas que foram conduzidas pela gente aqui da equipe Unipolos. Então, aproveitem, quem não pôde assistir, acesse e assista. Quem assistiu e quer tirar as dúvidas, acessem e divulguem, gente. É um canal que precisa ser divulgado, tem muitas pessoas que ainda não têm esse não sabe que está lá disponível. Então, a gente conta com a colaboração de vocês na divulgação do nosso canal no YouTube, @Unipolos, e nos acompanhem nas redes sociais, gente. Todos os polos têm site, tem Facebook, Instagram, então é só vocês nos acompanharem lá, beleza? Vão acostumando aí que esses são os nossos canais de comunicação. É muito importante que vocês acessem, que estejam atentos. E a nossa divulgação no WhatsApp. Não pode esquecer que lá tem um acesso fácil, né, rápido, e para o cursinho nós temos esse grupo que foi feito exclusivamente para divulgar
as aulas do cursinho pré-vestibular. Então, gente, sem mais delongas, já falei bastante, né? Espero que estejam todos aquecidos. Vamos aí liberar os neurônios, aquecer os neurônios e vamos para uma aula muito especial. A gente tem um enorme prazer em receber aqui hoje o nosso coordenador do Polo Unicel Lajeado, o professor Silas. Ele possui graduação em língua portuguesa, língua inglesa, literatura e pedagogia. É professor de ensino fundamental e médio. Ele já trabalhou com ensino fundamental 1, fundamental 2 e EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. Professor Silas, nós temos um prazer enorme em recebê-lo aqui hoje. Desde já somos muito gratos por você nos doar aí um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. Tenho certeza que os alunos estão muito animados para ouvir aqui e participar da sua aula. A palavra é sua, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Então, hoje nós vamos ter mais que uma conversa, né? E dicas aí para o vestibular da língua inglesa. É claro que apenas em um dia, né? Em menos de 2 horas, não daria para a gente estudar realmente todo o conteúdo da língua inglesa. Mas nós faremos o possível para compartilhar o máximo de informações, de insights, de dicas, para que no dia da prova, quando vocês chegarem lá na parte de inglês, vocês tenham aí algumas ferramentas, algumas formas de conseguirem chegar ao nosso objetivo, que é acertar as questões. Não é isso? Parabéns por você estar presente aqui, estar se empenhando, né, estar acompanhando as aulas do nosso cursinho, né? Tivemos ótimos professores que vêm se doando o tempo deles para, de alguma forma, contribuir para que você alcance o seu objetivo e nós ficamos felizes, pois muitas pessoas, apesar de terem a mesma oportunidade que vocês, não põe isso como prioridade, né? Como vocês estão aqui, isso demonstra que é uma prioridade na vida de vocês, que vocês desejam alcançar algo melhor na sua vida, uma melhor colocação profissional, de repente, né? Uma melhor qualidade de vida, uma melhor perspectiva de vida e com certeza você alcançará o seu objetivo. Tudo bem? Meus parabéns por essa dedicação, por vocês estarem tão empenhados. E vocês podem ter certeza que no que a gente puder contribuir, a gente vai ajudar vocês. Tá legal? Antes da gente começar propriamente dita a aula, eu gostaria de abordar aqui algumas dicas, né? A professora Dagmar, ela falou uma coisa bem interessante, né? Ter atenção ao horário. E realmente é muito importante que vocês vejam o horário e que se possível, vão lá visitar o local que você vai fazer a prova, né? Pelo menos entre antes, olhe lá no Maps ou no aplicativo que você utiliza, quais são os ônibus, quais o metrô, quais ruas você vai passar. É muito importante isso. Por exemplo, eu, há alguns anos atrás, eu estava passando por um período bem difícil da minha vida, né? Estava em um emprego bem complicado e teve um concurso que eu estudei muito, porque eu queria muito sair daquele emprego, ter uma nova possibilidade da minha vida. Era um concurso, é, do Detran de São Paulo. E eu estudei como nunca para aquele concurso e preparei a minha mente, né, para o que pudesse acontecer. E no dia da prova, eu saí de casa, era um domingo, eu almocei mais cedinho, fiz uma refeição leve para não passar fome, né? E
fui à aula, fui lá. Tem pessoas falando que não está aparecendo. Então, aqui no computador que estão me auxiliando, parece. Degmar, o pessoal aí que está na sala, vocês Tudo estão bem? normal, Silas, tudo Normal, né? tranquilo. Eu Sim. acho que foi alguma coisa particular aí. Caso a pessoa esteja com dificuldade, tenta reconectar, tá legal? Então, é, e eu fiz tudo direitinho, saí de casa, mas aí o GPS começou a me mandar para outros locais que eu não deveria ir. E quando eu fui chegar na faculdade que eu iria fazer o meu concurso, eu virei a esquina assim e vi o portão fechando, né? Eu tinha me preparado até para errar as questões e não ser aprovado naquele concurso. Mas eu não tinha me preparado para não fazer a prova. E depois eu fiquei por dias me martirizando. Por que que eu perdi aquele concurso? Por ter, é, por um descuido, né? Chegar atrasado. Então, isso é complicado. Ler o edital. Eu sei, é chato, o edital é enorme, mas é importante a gente ler o edital. Ó, tudo que eu estou falando com vocês aqui é porque eu já errei, tá bom? Eu estou compartilhando com vocês os meus erros para que vocês não precisem passar pelo que eu já passei, né? Quando eu estava um pouco mais de um ano para terminar a faculdade e apareceu um concurso de professor da Prefeitura de São Paulo. E daí a gente se inscreveu, né? Todo mundo lá na sala, na classe, e o pessoal sabia que a minha intenção era ser um professor de inglês. E chegou na segunda-feira, assim, um dia depois que acabou as inscrições, um colega meu chegou e falou: E aí, Cida, você inscreveu? Me inscrevi, sim, vamos fazer o concurso. Mas você vai fazer língua inglesa, né? Falei: Não, não, vou fazer língua portuguesa. Mas por quê? Ah, rapaz, falta ainda um ano e meio para a gente terminar a faculdade e eu não estou me sentindo confiante de escrever uma dissertação inteira em inglês, né? Então, acho que é melhor fazer em português, tal, fica mais fácil para garantir. Mas para o cargo de inglês não vai precisar fazer a dissertação em inglês, vai fazer em português também. Eu falei, nossa, olha só. Mas assim, tudo bem, né? Porque depois eu acabei sendo aprovado e como faltava ainda um tempo para eu terminar o meu curso, foi o tempo necessário para eu concluir meus estudos e depois ser chamado para esse cargo de língua portuguesa, né? Mas então é importante que vocês leiam o edital, porque muitas vezes a gente deixa de ser beneficiado ou às vezes até pode ter pode ser prejudicado de alguma forma por não ler o edital, por não se ater a algumas informações, né? E mais uma dica é tentem fazer ao máximo exercícios anteriores, as provas anteriores, os vestibulares anteriores da VUNESP, da Univesp. Isso é muito importante, porque você começa a, a compreender a lógica com que aquela banca ela faz as provas, ela faz aquelas questões. Porque as matérias, elas são finitas, né? Então, as pessoas que estão fazendo a prova, ela tem uma determinada quantidade de conteúdo e vai em cima daquilo, depois começa a repetir. Então, muitas vezes, se você fizer provas anteriores da mesma banca, você vai fazer questões muito similares às questões que podem aparecer na sua prova, tá? Bom, basicamente essas são algumas dicas que eu dou, que eu acredito que possa relembrar vocês. Claro que isso tudo vocês já devem saber, mas é bom a gente relembrar, né? Conforme vai chegando
a data da prova. Agora, propriamente dita, sobre a língua inglesa, eu sinto que muitas pessoas têm um bloqueio grande com a língua inglesa, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma concepção um pouco errada do que é saber inglês, o que é falar inglês, né? É, tem as crianças, eu vejo que elas entram na escola muitas vezes sem nenhum tipo de preconceito, totalmente abertas, com vontade de aprender, de se desenvolver, elas são curiosas, né? E, infelizmente, mesmo a própria escola, os próprios professores, às vezes podam um pouco essa alegria por ter novos conhecimentos, pelo aprendizado, né? A cultura da escola, às vezes, ela restringe um pouco. É, eu conheço pessoas que não via a hora de chegar na escola, na nossa época, né? É, já faz um tempinho, a gente começava a aprender inglês só na quinta série. E daí a pessoa ficava esperando chegar na quinta série e falar, nossa, vou aprender inglês, nossa, que legal, vou falar igual nos filmes, igual nos desenhos. E daí, quando chegava na escola, uma coisinha que a pessoa falava errado, às vezes o professor não sabia lidar com aquilo, os alunos, outros coleguinhas tiravam sarro, e a pessoa começava a ficar com vergonha e começava a perder essa vontade de aprender a língua inglesa, né? Mas aqui nós estamos todos para aprender. Nós podemos errar a mesma língua portuguesa que nós nascemos falando, aprendemos durante todo o tempo na escola e nós não falamos 100% correto, né? A todos os momentos. Imagine uma segunda língua. Então, fique tranquilos quanto a isso, tá legal? Hoje o nosso conteúdo, basicamente, nós vamos falar primeiro sobre estratégias de leitura, né? Técnicas de leitura. Depois a gente vai passar falando sobre sinonímia, marcadores discursivos. Vamos ver algumas questões anteriores, é, analisar a diferença entre fato e opinião, e vamos ver também o princípio de Pareto aplicado à língua inglesa. Então, como eu falei para vocês, né, é, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o edital. A gente precisa analisar bem o edital. E eu trouxe aqui o edital da língua inglesa. Olha só, você não precisa compreender o inglês, tudo que vai ser dito, tudo que vai estar escrito naquele texto, né? Olha só o que a VUNESP pede para vocês. A prova de língua inglesa tem por objetivo avaliar a capacidade de compreensão de textos autênticos, pertencentes a gêneros variados, quadrinhos, poemas, notícias de jornal, anúncios publicitários, textos científicos, entre outros. A prova não apresentará questões que tratem apenas do domínio de regras gramaticais ou da memorização de regras de forma descontextualizada. Então, na minha época, tinha muito. Os professores queriam que você decorasse o verbo to be, verbo to be, verbo to be. E ficava um ano naquele verbo to be, né? Querendo que você decorasse regras gramaticais. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia nós olhamos para a língua inglesa, para as segundas línguas em geral, como uma ferramenta para te auxiliar na compreensão, para te auxiliar na comunicação. Ela vai ajudar, mas ela não, a importância dela não está acima da compreensão. É mais importante você compreender do que você saber ler todas as palavrinhas, o significado de tudo, tá? Então, vamos lá. Olha só, o que eles abordam?
compreensão geral do sentido e do propósito do texto, bem como característica do seu gênero textual. Isso aqui tem caído bem pouco nas últimas provas, tá? Compreensão de ideias específicas ou da relação dessas ideias com outras frases ou parágrafos do texto. Isso aqui cai um pouquinho mais. Localização de informações específicas, tem caído. Identificação de marcadores textuais, tais como conjunções, advérbios, preposições, etc., e sua função. Cai pouco. Compreensão do significado dos itens lexicais fundamentais para a correta interpretação do texto, seja por meio de substituição, sinonímia, equivalência entre inglês e português. Isso aqui não cai, tá bom? Isso aqui despenca, cai muito. Praticamente todas as últimas provas têm caído e a gente vai focar nessa parte. Localização da referência textual específica de elementos tais como pronomes, advérbios, função da sua relevância para a compreensão das ideias expressas no texto. Cai um pouco. Compreensão da função de elementos linguísticos específicos tais como modal verbs, por exemplo, na produção de sentido do contexto em que são utilizados. Caiu um pouco, caiu uma na última prova. Compreensão das relações entre imagens, gráficos, tabelas, infográficos e o texto, comparando informações pressupostas ou subentendidas. Difícil, difícil cair, né? Compreensão da diferença entre fato e opinião. Também não tem caído, acho que caiu na última prova. Mas não, nas últimas provas não tem sido uma constante. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai estudar vai abordar sobre a leitura rápida ou skimming, né? O que é isso? É a compreensão geral do sentido e do propósito do texto, bem como características do seu gênero textual. Então, o que a gente vai observar? Tem um título. Como que está escrito? Está escrito em versos, em prosa? Tem alguma data? Está escrito que foi tirado o texto de algum lugar? Né? Então, nós vamos ver aqui, olha só, na última prova que teve esse textão. Se caísse esse texto quando você chega na parte de língua inglesa, o que você faria? Né? Algumas pessoas já iriam olhar assim e falar, meu Deus, não entendo nada, tem um monte de coisa em inglês, deixa para lá, deixa eu ir para a próxima matéria, né? Alguns poderiam arrancar o cabelo, eu não poderia, né? Mas, então, a gente precisa ter aí algumas técnicas para a gente compreender esse texto sem precisar necessariamente ler ele todinho e entender, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai identificar cognatos. O que são cognatos? São aquelas palavrinhas que são muito parecidas em português e em inglês, né? A gente vai ver quais são as palavras que estão se repetindo. Por quê? Quando você vai escrever um texto, principalmente um texto formal, você evita ao máximo ficar repetindo palavras, não é mesmo? Então, se você está vendo um texto, principalmente uma prova que às vezes é retirado de uma revista, de um jornal, e ele tem algumas palavras que estão se repetindo muito, é porque aquilo é extremamente necessário, né? Então, aquelas palavras, elas são importantes, senão a pessoa iria utilizar outra palavra. Pistas tipográficas, foi o que eu falei, né? Você vai prestar atenção se tem alguma data, se tem número, se tem tabelas, figuras, porque tudo isso vai ajudar a você a ter uma compreensão geral do texto. Aliás, isso é o que você vai ter quando você identificar os cognatos, as palavras repetidas, ver as pistas tipográficas, né? E agora uma que eu particularmente adicionaria comece pelas questões. Mas como assim, Silas? Eu vou começar pela questão? Preste atenção, ó. Nós não lemos o texto, não sabemos do que está falando, né?
Mas vamos para a questão para ver o que ela perguntava. De acordo com o texto, a Nova Zelândia, aí tem lá as alternativas, né? Planeja fazer um apelo a outros países para que ajudem a controlar a entrada de cigarro por suas fronteiras? Ah, interessante. Ó, falou sobre um país, isso aqui é certeza que vai aparecer, né? Vamos lá. B. Planeja impor medidas restritivas à venda do cigarro para garantir que os jovens das próximas gerações não comecem a fumar? Bom, nas duas falou sobre cigarro, né? Pretende se tornar o primeiro país do mundo a banir completamente a venda de tabaco em seu território? Falou de cigarro e de tabaco, né? Planeja imprimir dizeres, fumar mata em todos os maços de cigarro fabricados no país? Pretende lançar uma campanha de alcance nacional para conscientizar a população sobre os malefícios do cigarro? Então, olha só, sem o pessoal falou, nossa, até assustei com esse texto, né? Então, sem a gente olhar no texto lá, sobre o que vocês acham que é aquele texto? Pode escrever aí. Alguém quer dar um palpite? Sobre cigarro, né? Pelas questões aqui, se todas as alternativas falaram sobre cigarro, sobre tabaco, então provavelmente vai falar aí sobre cigarro. Agora vamos ver se tem fundamento o que a gente falou, né? E vamos aplicar aquelas técnicas que eu falei com vocês. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Identificar cognatos. Quais são as palavrinhas que aparecem aqui no texto que parecem com a língua portuguesa? Na primeira linha, fala aí para mim. Olha só, alguém sabe o que quer dizer isso? New Zealand. Nova Zelândia, lembra lá na questão? Não tinha a palavrinha Nova Zelândia, né? Já ajuda a gente. Olha aqui, o que mais que aparece nessa linha que a gente. Ah, aqui, ó, tabaco, não é isso? O que mais? Essa palavrinha aqui é generalização, será? E essa aqui? Geração, ok. Eventualmente, né? Isso. Alguém já viu essa palavrinha aqui, ó? Ela realmente não parece em português, né? Mas em inglês a gente vê bastante, né? É smoking, fumar, né? Isso mesmo. Aí na segunda linha nós já temos o quê? Temos uma pista tipográfica, não é? Não está falando aqui, ó, tem uma data, né? É importante a gente se atentar às datas que aparecem, né? Essa palavrinha aqui é fácil também da gente saber, né? Olha essa palavrinha aqui, o que que parece? Isso, cigarro, né? Tem outra aqui, ó. O tabaco a gente já tinha visto, produtos, isso mesmo. Aí aparece uma outra data aqui. Olha, pista tipográfica. Tenha uma frase entre aspas, quer dizer, alguém disse alguma coisa, mesmo que você não leia aí, não saiba exatamente o que está falando, mas alguém falou alguma coisa. Quem falou? Já falaram aqui, ó. Que que parece essa palavra? O que parece? Isso. É um doutor e ele é
ministro. Não é? Olha só, quantas informações a gente viu sem ler inglês praticamente, né? Só olhando as similaridades, olhando as palavras cognatas, olhando as pistas tipográficas, a gente já tem uma base interessante aí. E isso a gente pode ir fazendo durante todo o texto. Aqui a gente fez apenas de 3, 4 linhas, né? E a gente já absorveu tantas informações desse texto. Imagine se a gente continuar, né, até o final. Olha lá no final diz também que o local de onde foi tirado esse texto, né? Ó, BBC é um site de notícias. Então, isso tudo é importante a gente observar. Então, vamos ver aqui, ó. Então, de acordo com o texto, a Nova Zelândia planeja fazer um apelo a outros países para que ajudem a controlar a entrada de cigarro por suas fronteiras. Será que tem alguma coisa sobre fronteiras? B. Planeja impor medidas restritivas à venda do cigarro para garantir que os jovens da próxima geração não comecem a fumar? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa primeira linha, né? Começou com Nova Zelândia. Tem aqui uma palavrinha, ban e sale. Aqui tem outra palavrinha. Às vezes a gente vê isso aqui em shopping, né? Alguém sabe o que quer dizer? Então, será que é Nova Zelândia? Pode banir venda, isso, exatamente, de tabaco. Lembra que a gente falou dessa palavrinha aqui, ó, geração, né? E tem aqui o next. Às vezes a gente vê em um jogo, né? A gente vê essa palavrinha next, quer dizer, próxima, né? Isso, exatamente. Então, Nova Zelândia pode banir a venda de tabaco para essa próxima geração, né? É, então, no caso, eles vão fazer uma consulta, né, para eventualmente essa fase que é sem fumo, né, sem cigarros. Então, no caso, aí seria sim a letra B. Depois, nós temos uma outra questão também deste último vestibular, né? No trecho do segundo parágrafo, which will reduce access to tobacco and restrict nicotine levels in cigarettes. O termo sublinhado refere-se a. Aqui. Ah, sim. É que acho que quando eu copiei e colei, não ficou apresentado, mas aqui no caso era which, quer dizer, é uma palavrinha que está se relacionando a algo que vem antes, né? Que vai fazer o quê? O que quer dizer essa palavra? Reduzir. Reduzir o quê? O acesso a quê? Ao tabaco e restringir. Restringir o quê? Nicotina. Isso, os níveis, né? De nicotina no cigarro. Exatamente. Vocês viram só como que às vezes a gente fica por um bloqueio, a gente olha uma frase em inglês e fala, meu Deus, eu não sei nada disso, tá tudo em inglês, tudo em inglês.
e você não para observar cada palavrinha. Olha só, essa frase aqui, praticamente, ela é escrita inteirinha em cognatos. E não foi eu que separei para mostrar para vocês que é fácil. Tá na última prova. Agora vamos ver lá no texto, né? O que pode, qual é a palavrinha que vem antes, ou palavras, né? Que pode reduzir o acesso a tabaco, restringir níveis de nicotina. Vamos lá, ó, no texto. Onde está escrito isso? Pá, aqui é a segundo parágrafo, né? Ó, que vai reduzir o acesso a tabaco, restringir níveis de nicotina e tal, tal, tal. Não é isso? O que está vindo antes dessa palavra? Quer dizer, está se referindo, essa é a explicação. Ó, World Leading Reforms. Será que tem isso daqui como alternativa? É isso mesmo. Viram só? Hoje vocês não aprenderam nada de diferente até o momento, não é isso? Eu só passei para vocês dicas de como e estratégias para você chegar às respostas. Você não aprendeu novas palavras, né? Eu não passei aqui para você um monte de regra de gramática, mas eu te passei ferramentas para você, para facilitar um pouco aí sua vida, né? Para tirar esse bicho papão de, ai meu Deus, língua inglesa, não sei nada. Lógico que sabe, você mexe aí o dia inteiro no Facebook, no Instagram, YouTube, né? Você mexe aí no seu celular, e tudo isso no dia a dia, você está comendo hot dog. Inglês tá em tá em todos os lugares. É, a gente tem tanta coisa internalizada de inglês que vocês nem imaginam. Ó, hoje eu vou mostrar para vocês, para quem ficar comigo até o final da aula, que vocês já sabem mais de 1000 palavras em inglês. Eu vou te passar uma estratégia para você descobrir, tirar aí de dentro da sua cachola mais de 1000 palavras em inglês que você já sabe, hein? Então, o que são marcadores discursivos, né? São termos utilizados para ligar orações e ideias, indicando como elas se relacionam. Então, nós temos marcadores de adição. O que é isso? São essas palavrinhas aqui, ó. And, in addition, also, not only, but, also repetiu aí, né? Então, and quer dizer o quê? E, in addition, além disso, also, também, not only, não apenas, but, mas. Deixa eu ativar aqui para eu acompanhar o chat. Legal. Então, aqui ó, nós temos uma frase. His house is red and white. Nessa frase, qual é a palavrinha que é um marcador de adição? Isso, eu vou compartilhar um material no Drive, sim. And, isso mesmo. E, né? A casa dele é vermelha e branca. Muito bom. Peter is a photographer and also writes books. Qual é aí a palavrinha de adição? And, também, né? E also, também escreve livros. Muito bom. Nós temos marcadores discursivos de contraste. But, quer dizer, mas, although, embora, however, entretanto, while, enquanto, in contrast, ao contrário, meanwhile, em
enquanto isso. Então, nós temos aqui uma frase. I like ice cream, but I am sick. Nessa frasezinha, qual é o marcador de contraste? É o but, né? Eu gosto de sorvete, mas estou doente. Aqui, ó, na próxima. In contrast to Cuiabá, Curitiba has a cold winter. Qual é a palavrinha de contraste dessa frase? Isso mesmo, um pouco redundante, né? In contrast. Quer dizer, ao contrário. Nós temos também as os marcadores de consequência. So, por isso, because, portanto, since, uma vez que, because repetiu ali. I was hungry, so I made a sandwich. Qual é a palavrinha de consequência aí? So, isso. Então, eu estava com fome, né? Por isso, então, eu fiz um sanduíche. É a consequência de estar com fome, né? Aliás, nesse horário é bem possível de muita gente estar com fome, né? E aí, ó, the day was cold because it rained all night. Nessa frasezinha, qual é o marcador? O dia estava frio, because, né? Porque choveu a noite inteira. Exatamente. Nós temos também marcadores de sequência. Why, enquanto, nowadays, atualmente, before, antes, after, depois e when, quando. I went there when I was a child. Nessa frasezinha, qual é a palavrinha, o marcador de sequência? When, quer dizer, eu fui lá quando era criança. Isso mesmo. While I was in Italy, I went to see my relatives. Nessa frasinha, qual é o marcador? While, isso mesmo. Enquanto eu estava na Itália, eu fui ver meus familiares. Nós temos também marcadores de exemplificação. Então, for example, for instance, quer dizer o quê? Por exemplo. Such as, tal ou tais. Então, temos uma frase. That money is to cover costs such as travel and accommodation. Nessa frasezinha, qual é o marcador discursivo de exemplificação? Such as, isso mesmo. Então, that money, aquele dinheiro é para cobrir despesas, né? Such as, como, tais como, né? Viagem e acomodação. Isso mesmo. Marcadores de conclusão. In summary, to sum up, né? In summary, finalmente, to sum up, em resumo. Então, temos aqui, to sum up, for a good health, you must do exercise 5 times a week. Nesta frase, qual seria o marcador de conclusão? Isso, bem no início, né? Então, em resumo, você precisa fazer exercício 5 vezes na semana para ter boa saúde. Meu Deus, aí é complicado, hein? Eu acho que eu tô com um pé no caixão. Temos também marcadores de ênfase. In fact, actually, né? In fact, de fato, actually, na verdade. Então, we've known Barbara for years,
since we were babies, actually. Nessa frase, qual é a palavrinha aí, o marcador de ênfase? É o actually, né? Nós conhecemos Bárbara há anos, desde que éramos bebês, na verdade. Esse na verdade que está, ou se fosse em outro caso, poderia ser de fato. Ele está dando uma ênfase na frase em língua inglesa. Nós temos também marcadores de comparação, similarly, correspondingly. Quer dizer o quê? Da mesma forma. The cost of living in the city is more expensive, but salaries are supposed to be correspondingly higher. Então, nesta frase, o custo de viver na cidade é mais alto, mas salários são mais altos da mesma forma. Qual seria aí a comparação? Isso, correspondingly. Então, o custo de viver na cidade é mais alto, mas salários são mais altos da mesma forma. Quem dera, né? A gente morando em São Paulo, a maior cidade do Brasil, nós estaríamos todos milionários, né? Se tivesse um salário de acordo com o tamanho da cidade. E aqui nós temos mais uma questão que ocorreu no processo seletivo esse último processo seletivo, né? Eu acho que segundo semestre de 2022, não 23. 23 seria ótimo, né? Uma questão da prova que a gente ainda vai fazer, aí seria muito bom. Então, temos aqui, na expressão for instance, no último quadrinho, foi empregada para introduzir. O quê? For instance. Alguém lembra o que que era? Era uma condição, era um motivo, era um exemplo, era uma consequência, era uma concessão. For instance. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ah, olha aqui, ó. É um marcador discursivo de exemplificação, né? Então é bom depois vocês darem uma passadinha aqui. Eu sei que está indo muito rápido, né? Mas depois vocês revejam essa apresentação, os materiais que eu vou compartilhar com vocês, para ficar fresquinho aí na cabeça antes da prova, tudo bem? Porque são bastante palavrinhas que às vezes é bom a gente ver mais de uma vez para ter uma melhor familiaridade, tá bom? E nós temos aqui uma outra questão que era assim: no trecho do quinto parágrafo, meanwhile, lacking a purpose could deepen a person's motivation to be healthy and active. O termo em destaque corresponde em português a meanwhile. Quer dizer o quê? Por exemplo, apesar disso, ao mesmo tempo, portanto, isto é, eu acho que a gente passou também por essa palavrinha, meanwhile. Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, né? Meanwhile, ao mesmo tempo. Muito bom. Agora nós vamos falar sobre sinonímia. O que que é isso?
é uma equivalência entre inglês e português, ou a explicitação da carga semântica da palavra ou expressão, né? Então, pode ser que as palavras se parecem ou que o significado das palavras são similares. Então, por exemplo, nós temos sinônimos no próprio inglês, né? Temos palavras em inglês que são parecidas entre si. Então, temos beautiful. Beautiful, alguém lembra o que que é? Bonito, né? Então, nós temos pretty, graceful, lovely e assim por diante. Nós temos big. Big quer dizer grande, né? Enormous, huge, gigantic e assim vai. Então, happy é o quê? Feliz. Cheerful, glad, good. Tem fine, excellent, fly. Tem glide, wing, fast. Tem lá o Fast and Furious, né? Quick, speedy, tem false. É o quê? Ah, as fake news, né? É uma notícia falsa, né? Distorted, distorcida. Então, são palavras ali que elas estão no mesmo campo semântico, né? Estão com significado muito parecido. E nós temos as palavras que são antônimas, né? Antônimos são palavras que têm significado contrários. Isso daqui tá errado, né? Teve uma pessoinha que escreveu aqui, que foi eu mesmo, que errei. Mas, enfim, acho que eu tinha copiado e colado a página anterior, eu esqueci de mudar aqui. Mas o significado, no caso dos antônimos, eles são contrários. Então, tem o bad e good, o ruim e o bom, né? Beautiful e o ugly, big e small, calm, nervous, tem o destroy e build, construir, né? Do, que é o fazer, undo, o desfazer, easy, difficult, new, old, sad, happy e sad, né? Smart, stupid, weak, strong, fat, skinny, hot, né? Do hot dog, cold, black, white, tall, short. Então, isso são antônimos, né? Elas têm significados contrastantes, diferentes. E nós temos os cognatos, que são nossos amigos, né? Lá no início aquele primeiro texto que a gente viu, lembra que a gente conversou sobre eles? Os cognatos são palavras que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes e significado parecido. Então, os cognatos eles são muitos entre a língua portuguesa e a língua inglesa, porque são línguas que vieram de uma mesma raiz. E por ter essa ascendência, né, tem muitas palavras similares. Para isso, eu vou contar aqui uma historinha para vocês, tá bom? É para vocês relembrarem com mais facilidade quais são essas palavras. Essa aqui é a minha amiga americana, né? Ela é americana, ela é super feliz, ela acha que é uma novinha, né? Ela, nesse radião dela aí, ela adora ouvir funk brasileiro e ela acha que ela tá abafando, né? E só que ela tem um defeitinho pequeno, tá? Que se você chegar para ela, o nome dela é Alenciação, né? E você falar para ela, Alenciação, quantos anos você tem? Digamos aí, você, na sua casa, vendo a foto da Alenciação. Quantos anos você acha que ela tem? Fala aí para mim.
90? Meu Deus. Quem me dera chegar com 90 assim, ó. Felicidade, 80, 70. Bom, é, segundo a alienciação, nenhum de vocês acertaram, viu? A alienciação, ela fala pra gente que ela tem 22 anos. Vocês acreditam nisso? Meio difícil, né? Então, você vai pensar o quê? Alienciação, mente, idade. Não é possível. Alienciação, mente, idade. Já está na aposentadoria, né? E falando aí que tem 22 aninhos. Por que eu estou falando isso para você? Porque você vai pegar essa frasezinha, grava aí na sua cabeça. Alenciação, mente da. Isso mesmo, ela tem cabeça de 22, né? Tem mente de 22. Alenciação, mente, idade. Você vai pegar a palavrinha, as letrinhas AL. Todas as palavrinhas, praticamente todas, né? Palavras em português que terminarem em AL ou em inglês, ela não vai mudar nada. Ela vai ser praticamente a mesma palavra. Então, olha aqui, ó. Natural, natural, total, total, general, general, fatal, fatal, sensual, sensual. Viu só? As palavrinhas casual, essencial, formal, superficial, final. E assim, tem inúmeras palavras que terminam com al. A maioria, a grande maioria, vai ser cognatos que têm o mesmo significado em português e inglês. Já foi o al. A gente tem também o ência. Em português, as palavras que terminam ência, né? Essência, reverência, frequência, ciência, consciência, fluência, urgência e assim por diante. Elas, você vai substituir o sufixo por ens na língua inglesa. Então, essência, essence. Reverência, reverence. Frequência, frequency. Ciência, science. Então, assim por diante. Já foi ao e ência. Agora nós temos o são. Então, nação, observação, criação, sensação, emoção, exceção, inspiração, intenção, ambição e inúmeras outras palavras, da mesma forma, né? Nação, nation, observação, observation, criação, creation. Então, ao, ência, são. Mente. Então, da mesma forma, né? Os advérbios terminados em mente, você pode trocar o finalzinho por li. Então, naturalmente, naturally, geneticamente, genetically, oralmente, orally, recentemente, aparentemente, intensamente, da mesma forma. E nós temos o dade. Só um cuidadinho aqui, né? Idade, né? Mas dade. Os substantivos em português terminados por dade podem ser substituídos por ti para formar, na maioria dos casos, a palavra correta em inglês. Então, cidade, city ou city, né? Crueldade, cruelty, simplicidade, simplicity, naturalidade, naturality, e assim por diante, né? Capacidade, ansiedade, variedade, identidade, identity. Então, só aqui, se você for ver as palavras em inglês que aparecem, que tem essas finalizações, né? Da alenciação mente-idade,
vai ter aí mais de 500 palavras que podem ajudar no momento que você estiver lendo um texto para ter uma maior certeza se aquilo realmente é uma palavra cognata. Tem gente falando que não estão me ouvindo. Degmar, está me ouvindo? Perfeitamente. Ah, ok. Ô, Márcia, tenta reconectar aí, tá? Ou se estiver de fone, tirar o fone, se estiver sem fone, pôr o fone. É, tô falando e ela não está me ouvindo. Vai adiantar muito eu falar, né? Ah, e aí, se você quiser, se isso não for te confundir ainda mais, você, além dessa frasezinha em português, você pode tentar pensar assim: ah, vou pensar em uma tradução para a frase alenciação mentidade, que vai ser isso aqui, ó. Alencition libiti. Se você decorar isso aqui, eu sei que parece loucura, né, pessoal? Mas para você acertar a prova e conseguir ali a sua aprovação, uma faculdade gratuita, numa faculdade pública, nos próximos 4 anos da sua vida, todo mundo pode achar que você é doido, né? Tranquilo, mas desde que você seja aprovado, né? Então, você vai. é, Utilizar essa outra palavrinha para te ajudar a lembrar o que o Sião em inglês. É si, são, tion. Ah, mente pode ser li ou li. Ah, ok. Idade é tranquilinho, ó. Ti, beleza. E nós temos ainda a alenciação, ela faz um pouquinho de graça, né? Porque ela, por achar que tem 22 aninhos, ela, se eu te mostrar, se eu te apresentar ela, a primeira coisa que ela vai falar é isso aqui, ó. Eu consigo levantar uma grande dinamite. Se você aí falou, ah, não, ela mente, ela tem 90 anos, ela tem 80, tem 70, ela fala, não, olha, eu consigo levantar uma grande dinamite, de tanta força que eu tenho, de tanto vigor, eu sou novinha. E daí, o que que você ia falar para ela? Estável ia ficar. Ó, uma dinamite é o quê? Instável. E ia ficar com dor nas costas, né? Estável. Ia ficar com dor. Por quê? Da mesma forma, aqui ó, nós temos outras palavras. Quando termina com ista, especialista, analista. Em inglês é ist, specialist, analyst. Ável ou evil, você vai trocar por aqui, ó. Responsible, possible, por esse bow, né? E que a gente escreve IBLE. Ou IA, economia, história. Você vai trocar por um Y, economy, history, ficar. Então, justificar, dignificar, simplificar, você vai trocar por justify, dignify, simplify, né? Por esse FY. Palavrinhas terminadas em co, mecânico, eletrônico, você vai mudar para mechanic, electronic, né? Ou co também pode mudar para prático, practical, né? Esse ical. Mecânico, mechanical. E tem também dor. Então, operador, generador. Vai virar o quê? Operator, generator. Então, você substitui pela letrinha OR. As letrinhas OR. Então, da mesma forma, você pode
gravar, além da frasezinha instável, estável, ia ficar rodor, você pode... Isso, escrevendo aí fica mais fácil dela compreender, né? Você pode decorar isso aqui, ó. Stibble e fi e cai e que calor. Sei que é loucura, mas isso ajuda muito, viu? É, em, quando a gente vai fazer concurso, a gente aprende a fazer muitas músicas, paródias, né? Que ajudam a gente a decorar, né? E eu, nos meus estudos, eu utilizava esses tipos de mnemônicos, né? Mnemônicos, eles são frasezinhas, coisas absurdas, mas que te ajudam a decorar, assim, uma quantidade enorme de coisas. Porque assim, é claro que a gente tem que compreender e entender, mas tem coisas que a gente precisa decorar, né? Mesmo para lembrar, para ter uma certeza em alguns momentos. Agora eu vou falar de falcianes. Ah, esse professor enlouqueceu de vez, né? Primeiro falou lá de falou da amiga dele e agora vem falar de falciane. O que que é isso? Bom, falsos cognatos. A gente teve aí esse monte de palavras que são parecidas na língua portuguesa e na língua inglesa, mas a gente precisa tomar cuidado porque tem muitas palavras, menos, né? Existem algumas palavras que elas são parecidas com a língua inglesa, ou com a língua inglesa e portuguesa, mas o significado é diferente, né? Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Depois, pessoal, se vocês quiserem, eu posso adicionar a esse material um link com listas maiores aí sobre, principalmente os falsos cognatos, né? E lista de sinônimos também. Então, aqui, ó, nós temos algumas palavras que eu quero que vocês falem aí para mim o que que parece em português essa palavra aqui, ó. Se você visse essa palavra, o que que você acha que... Qual é a palavra em português que parece com essa palavra? Excelente, parece excelente, né? É verdade. E essa próxima? Puxar, né? Isso daqui dá um problema quando você chega numa porta e vê isso daqui e você puxa, você quebra a cara. E essa aqui, ó. É. Pretender, né? Olha aqui outra. Parece lanche, né? Exatamente. Suporte, isso mesmo. Maior, major também parece, né? Essa aqui é uma clássica. É quase que idêntico a parente, né? Mas não é. Essa aqui também, novela, né? Nível. Vamos ver. Quais são os significados dessas palavras? Olha só. Excelled, destacou. Push, na verdade, é o oposto. Quer dizer, empurrar. Daí você fica lá, push, e era para você empurrar a porta, né? Pretende, é fingir. Lunch, na verdade, é almoço. Support, na verdade, é apoiar. Mayor, é prefeito. Parents, na verdade, são os
pais, não os parentes. Vai chamar lá seu pai de parente para ver. Novel é o quê? É romance. Então a gente precisa prestar muita atenção, talvez se preocupar mais em ver lá a listinha de falsos cognatos para você identificar, porque eles são menos, né? Porque as cognatas, né? O problema é as falcianes, é os falsos cognatos. Eles parecem que é seu amigo, parece que vai te ajudar, mas pode fazer você escorregar ali na casca de bacana, né? Então, a gente tenta ali decorar aquelas frasezinhas, né, para ajudar a gente a descobrir quando é um cognato, quando é uma palavra que tem a ver realmente português e inglês, mas principalmente a gente vai olhar na lista de falsos cognatos, a lista dessas falcianes, para a gente ficar bem esperto com elas, para elas não ferrarem com a gente lá na prova. Tá legal? Então, olha, nós temos aqui uma questão da VUNESP, né? Olha aqui. Blá, 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 blá. Tem um textinho aqui em inglês, mas vamos lá para a pergunta, né? Lembra lá do que eu falei antes? Antes de ler o texto, leia a pergunta primeiro para ver. No âmbito do texto, a melhor tradução para o termo excelled in dentre as apresentadas aperfeiçoou, destacou-se, equivocou-se, estudou, excedeu-se. E aí, excelled, será que é uma falciane? Excedeu? Será que é uma cognata? Destacou, ó, tem gente falando na E, tem gente falando na B. É isso mesmo, era uma falciane, olha, filho da mãe, né? Destacou. Muito bom. Então, se você fosse aí responder essa prova, né, e tivesse de olho nas falcianes, você garantiria aí mais essa questão, né? E olha que interessante, né? Por a gente não vir com esse viés de, ai, vou ler tudo em inglês e se eu não compreender tudo, eu não vou saber. Olha, a gente respondeu sem nem ler aqui o texto em inglês, né? Se você viesse ler o texto e começasse aqui, ai, Charles Babbage, que nome é esse? Meu Deus, is widely regarded. Ai, meu Deus, eu não sei nada disso. Ai, eu não vou nem ver nada de questão, porque vou chutar qualquer um aqui, porque eu não estou entendendo nada, não é mesmo? Então, por isso a gente tem que começar pela questão. Começa pela questão ali, lê o que está pedindo para você responder, para depois tentar ler esse texto, compreender, né? Isso mesmo. Desiste antes das alternativas, né? Você nem chegou lá na questão, não viu nem que a questão estava escrita em português. Você começou a ler tudo em inglês, falou, ai meu Deus, tudo em inglês, eu não entendo nada. Deixa eu pular para a próxima, já vou colocar qualquer uma aqui. Então, vamos prestar atenção nisso, tá legal, pessoal? Agora, vamos falar sobre fatos e opiniões. Em inglês, tem algumas palavrinhas que elas vão ajudar a gente a descobrir se determinada frase que está sendo falada ou que foi escrita está falando sobre um fato ou se aquilo é apenas uma opinião. Vamos ver como que isso funciona. Fact or opinion. Então, fato é algo real, que existe, né? Pode se provar, observar e medir. Então, você vai, se aparecer uma questão que está perguntando para você se aquilo é fato ou é uma opinião, você vai procurar em fatos o quê? Numbers, vai ver se tem números, se tem estatísticas. Se aparece essa palavrinha aqui, ó,
verificada, documentada, né? Eyewitness, quer dizer, testemunha, teve alguém que viu aquilo, recordo, foi gravado, né? Alguém corroborou, alguém confirmou, né? Já é algo que foi provado. Nesse texto está falando sobre fotografias. Então, nós temos aqui um exemplo, né? My mom's new car gets 35 miles per gallon in city. And, acho que aqui faltou um Dzinho, 45 miles per gallon on interstate. Então, isso daqui está falando do quê? Ó, new. Alguém lembra o que é um new? Novo, isso, car. O carro novo de quem? Minha mãe. Isso, mãe, mamãe, né? Isso mesmo. Ele gasta o quê? 35 milhas por galão na City. O que é City? Na cidade, né? E 45 milhas por galão na Interstate. Como se fosse uma estrada, né? Interestadual. Agora, vamos ver. Para a gente descobrir se isso é fato ou é uma opinião, baseando aqui no que foi falado, olha só, aqui tinha números, né? Então, a probabilidade disso ser um fato é maior. Agora, na próxima frasezinha aqui, ó, last night, o que quer dizer night? À noite, né? Isso, nós tiramos o quê? Uma foto, uma fotografia, isso mesmo, para provar, isso mesmo, provar que o nosso dog, o que é o dog? Isso, o cachorro do vizinho, né? Esteve ali revirando a nossa garbage can, a nossa lata de lixo, né? Então, tem alguma coisa aqui dentre aqueles itens que a gente passou antes? O que vocês podem dizer aí que está demonstrando que é um fato? Fotografia, né? Falou que tem uma foto, então a probabilidade de não ser apenas uma fofoca é grande, né? A pessoa já falou, olha, eu tenho uma foto. A pessoa poderia falar também, eu tenho uma prova. Eu gravei. Então, isso iria indicar que era um fato, né? E o que é a opinião? É o contrário disso, né? Opinião é uma crença pessoal ou um julgamento que não é fundado em uma prova, não é fundamentado, não é uma certeza. Então, você vai procurar palavrinhas assim, uma forma que leva você que é de pensamento, né? Que é uma visão da pessoa. Então, quando você fala que algo é good ou bad, isso não quer dizer que é uma opinião sua, né? Believe quer dizer acredito. I think, eu penso, né? Ou uma pessoa fala, isso sempre acontece. Será que sempre, sempre, às vezes, não é nem às vezes, é sempre? Será que isso não é uma coisa da cabeça da pessoa?
né? Então a gente precisa ter atenção nessas palavrinhas, tá? Good ou bad, believe, dá um juízo de valor, né? Should, quer dizer, deve, ou guess, imaginar. Interpretation, quer dizer, interpretação. Point of view, ponto de vista. Então a gente tem que procurar essas palavrinhas, né? Esses sinais que vão indicar que é uma opinião. Então aqui, ó, my dad thinks we should get a compact car because we might get better gas mileage. Então ele está falando de quem? O meu pai, né? Ele pensa que nós devemos pegar um quê? Um car. Já falaram naquela questão anterior, né? Um carro. E aqui, essa palavrinha, o que que parece? Isso, menor, compacto, né? Because, lembra lá, a gente viu? Porque, né? Nós podemos ter uma melhor um melhor gasto, né? Uso da gasolina. E aí, qual é a palavrinha nessa frase que está indicando que é uma opinião? Think, pensa, né? Então, é uma coisa que o pai dele pensa, ele imagina, mas ele falou, né? A gente com o carro que a gente tem agora, o carro grande, a gente está gastando 10 quilômetros por litro, né? E quando tiver o compacto, eu li, eu vi uma estatística que faz tanto por litro, né? Não, não tem nada disso. Temos aqui uma outra frase. Although cats are beautiful, man believes they are strangers. O que são cats? Isso, embora os gatos, né, são o quê? São bonitos. Isso, beautiful, bonito. A minha mãe acredita que eles são o quê? Strange, estranhos, né? Aí é aquela coisa, né? Gatos são estranhos. Quem teve gato ou, ou, ou tem um vizinho ali que tem gato, realmente você vê que gato eu acho gato meio estranho, né? Eles às vezes começam a chorar igual criança e eles fazem umas coisas meio doidinho, né? Mas nesse caso aqui, qual é a palavrinha que a gente pode ter concluir se é fato ou se é opinião? A minha mãe acredita que eles são estranhos, né? Isso mesmo, é o believes. Então, essas palavrinhas são boas para antes da prova, dar uma olhadinha, né? Uma recapitulada para ficar com isso na cabeça, né? Ficar mais fresco na cabeça aí. Se não me engano, acho que eles não vinham cobrando questões sobre fatos ou opiniões, mas se não me engano, na última prova de vocês aí da Univesp, teve. E agora eu quero falar um pouquinho para você sobre uma forma de você ver o inglês, que é uma regra 80-20. É um livro aí, tem um livro relativamente conhecido que chama O Princípio 80-20, né? Os segredos para conseguir mais com menos nos negócios e na vida. Então, esse livro, esse princípio aí, ele é muito utilizado
na parte industrial, né, de empresas. Então, fala que 20% do seu esforço, ele dá 80% dos resultados, né? Então, isso vai te ajudar a ter mais resultados com menos esforço. E então eles dão alguns exemplos, né? Que 20% dos compradores eles trazem 80% dos lucros de uma empresa, né? 80% dos trabalhos eles são feitos por 20% de um time. 80% das reclamações vêm sempre de 20% dos customers, os clientes, né? 20% do esforço de marketing dá 80% de resultado. Então, a gente pensando dessa maneira, a gente tem uma estratégia também para aprender o inglês, né? Pensa comigo. Existem milhares de palavras em inglês, mas a maioria dos textos estão repetindo uma grande quantidade de palavras. Quer dizer, se você decorar uma relativa pequena quantidade de palavras, mas que sempre são repetidas, você vai decorar, vai compreender boa parte dos textos em inglês. Então, aqui nós temos uma lista de palavras para você tentar relembrar. Provavelmente você já deve conhecer muitas dessas palavras, né? E as palavras que você não conhecer ainda, que você ainda não tiver decorado, eu eu dou aí uma dica para você tentar decorar, né? Você não precisa decorar várias palavras dessa por dia, mas se você pegar uma palavrinha aqui que você não sabe e decorar ela aquele dia, escrever aí que seja num papelzinho, né? E pôr ali no seu bolso. Quando você estiver indo para a escola, quando você estiver indo para o trabalho, lê aquela palavrinha, põe na frente em português, atrás em inglês. Pronto, uma coisinha simples, né? Um dia você vai decorar aquela palavrinha, no outro dia você decora outra, no final de semana você tenta relembrar todas as palavrinhas que você aprendeu durante aquela semana. Assim, você vai adquirindo um vocabulário que vai te ajudar a compreender muito o inglês, tá? Então, essas são as palavras mais utilizadas em inglês como substantivo, como os adjetivos, né? Então, nós temos aqui substantivos: time, people, way, water, words, man, work, word, part, place, e assim por diante, né? Adjetivos: long, little, good, new, same, right, different, old, e assim por diante. Nós temos pronomes, né? Que era o que o professor ficava lá na aula de língua inglesa, querendo enfiar o verbo to be na nossa goela, né? You, it, he, I. Então, tem os determinantes, né? The. Olha só quantas palavrinhas é, em português para significar apenas uma em inglês, né? O, a, os, as. Em inglês só the. Então, é muito importante, é bem legal você ir olhando essas palavrinhas e ir decorando assim que possível, que vai ajudar muito na sua compreensão da língua inglesa, né? Vocês viram hoje que você não precisa necessariamente compreender um texto inteiro, saber, conhecer todas as palavrinhas em inglês para conseguir
ter uma general comprehension, né? Uma compreensão ali geral do que se está se tratando aquilo, para conseguir responder questões em inglês. Tá legal? Então, veja aí as preposições, as conjunções, né? Tente aí aos poucos e decorar isso aí que vai te ajudar muito. Decorar essas palavras, né? Que vai ajudar bastante. Os verbos também são muito importantes, eles estão sempre recorrendo, né? Estão sempre acontecendo nos textos, né? Isso, o material será disponibilizado no Drive, né? Vou compartilhar aí com vocês. É importante vocês também relembrarem os numerais, né? A gente viu os números lá na escola, talvez até o 10 decorou bastante, até o 50 já ficou meio assim, às vezes do 100 para lá é mais complicado, né? Mas aqui estão os numerais para vocês relembrarem, né, que isso é muito importante, tá? Eu desejo sucesso para todos vocês. Se vocês quiserem também, uma dica que eu sempre dou para as pessoas falar, professor, eu não tenho tempo de aprender inglês, né? Eu gostaria tanto de aprender, mas eu não posso ir numa aula, eu não tenho tempo. Pessoal, hoje em dia é muito fácil da gente aprender inglês, né? Vocês podem acessar aí no computador de vocês o Duolingo. O Duolingo é um aplicativinho aqui, ó, que vai aparecer esse bichinho aqui. É um aplicativo que você baixa aí no seu celular e você vai aprendendo e brincando. É ótimo para criança também. Em vez de seu filho ficar vendo aquele, né, seu irmão, de repente, sobrinho, ficar vendo aqueles vídeos assim sem noção no YouTube, cada besteira, né? É, tem uma sobrinha que ela gosta de ficar vendo pessoas mastigando, ficar ouvindo aquele barulho da pessoa mastigando. É cada vídeo que a gente vê hoje em dia, né? E se você der essa opção para a criança, para ela brincar ali, ou até mesmo você, às vezes você está ali no ônibus, no trem, indo para o serviço, né? 5, 10 minutinhos, você entra num aplicativo desse, você vai aprender bastante, você vai relembrar o que. Isso, bacana. Olha aí, o pessoal, a Yara tá dando uma dica aí de aplicativo. Então, 5, 10 minutinhos todos os dias, no final da semana, já deu uma hora aí, no final do mês, no final do ano, nossa, vai fazer uma diferença muito grande. E vocês vão poder estar se desenvolvendo na língua inglesa, quebrando esses paradigmas, esses traumas, né? E aprendendo de uma forma divertida. Tem muitas formas da gente aprender, com música, né? Com séries. Tem ótimos canais no YouTube que você consegue sim aprender inglês se você pelo menos reservar aí 5, 10, 15 minutinhos do seu dia, todos os dias, você vai aprender muito inglês. Tá legal? Bom, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Que Deus, amém. Obrigado aí e uma boa sorte para vocês, né? Continuem firmes, vocês já estão aí na reta final para as provas, né? Prestem atenção para não chegar atrasado no dia, não fazer igual o Teacher Silas lá, né? Leiam aí as informações do edital para vocês não serem prejudicados, tá bom? E é isso aí. Em breve nós estaremos juntos na Unicel. Tenho certeza que você será aprovado e a gente vai estar junto, tá legal? Tem o meu e-mail lá também no material que eu vou passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, eu estou sempre aberto aí para conversar com vocês, tá certo? Um bom descanso e boa sorte aí na prova.
nessa caminhada, tá legal? A gente estará torcendo por vocês. Foi um grande prazer. Sensacional, Silas. Parabéns pela aula. Eu Imagina. agradeço em nome de toda a equipe Unipolos e em nome de todos os candidatos aqui, que com certeza foram muito agraciados aqui com a sua aula, viu? Todo mundo falando muito bem da aula, elogiando bastante. E eu tenho certeza que eles estão muito mais tranquilos, né, gente? Inglês é sempre uma interrogação maior, né? Mas com certeza o professor conseguiu tranquilizar muitos de vocês. Silas, sem palavras, parabéns, viu? Imagina, pessoal. Sua aula foi Gratidão a todos os alunos, sensacional. a todos os professores que ficaram no apoio, né? Só tenho a agradecer aí por essa oportunidade. É sempre é muito gratificante estar aqui com vocês, principalmente quando a gente vê que vocês alcançaram o objetivo de vocês, né? Que entram aí na faculdade, quando vocês alcançam os objetivos profissionais, conseguem acessar os cargos, é muito legal. Pessoal, ó, não esqueçam de assinar a lista de presença. Alguns estavam falando que não estava entrando, mas acredito que agora esteja tudo ok, né? O feedback de vocês é extremamente importante e estejam atentos às nossas notificações. Acessem o nosso canal, as aulas já estão disponíveis para vocês. A aula do professor Silas, com certeza, logo em breve estará lá. E quem já está lá no nosso canal vai receber a notificação de imediato. Quem ainda não se inscreveu, inscrevam-se. É muito importante que vocês acompanhem em tempo real o que está acontecendo. E não esqueçam, pessoal, amanhã vocês precisam verificar onde vocês farão a prova. E tem muitos alunos que não estão aqui, estão perdendo aulas maravilhosas. Mas vocês que estão, avisem os colegas, não deixem eles perderem, né? Nós temos aí muitas vagas, não precisa ficar disputando, não, que vai todo mundo conseguir, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, olha, amanhã nossa aula de matemática na Unicel São Mateus. Fiquem atentos, vão até lá, assistam a aula. E quem não for até lá, aproveita as nossas aulas gravadas que estão lá no nosso canal do YouTube. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Silas, mais uma vez, obrigada. Colegas, parceiros de trabalho, muito obrigada pelo apoio de vocês. E até breve, gente. Segunda-feira a gente se encontra de novo. E quem vai lá no Polo São Mateus, aproveitem lá e dê um abraço lá na Fátima por nós. Uma ótima noite, bom descanso. Nós vamos sair da aula, mas não esqueçam de assinar a lista de presença, ok? Tchau, tchau. Até breve.